Olá, tudo bom? Professor Calil de Sociologia, por mais uma aula, e o tema da aula de hoje será desigualdade social, estratificação social e mobilidade social. Não tem como discutirmos sobre desigualdade social sem falarmos primeiramente sobre estratificação social e mobilidade social. E é isso que você vai ver nessa aula, né? Vamos aprender sobre estratificação social, mobilidade social, para que a gente possa ter ferramentas, né? E compreender como as desigualdades sociais elas se constituem, ok? Uma definição aí de estratificação social, para a gente poder compreender o que é estratificação social. Eu gosto de dizer nas aulas que estratificar é dividir, né? E mobilidade é movimento. Dividir o quê? Você pega os indivíduos de uma sociedade, né, e divide esses indivíduos da sociedade em camadas, né? E essas camadas representam a posição que cada indivíduo ocupa na sociedade. Então, estratificação é a divisão da sociedade a partir de um determinado critério, que a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Pelo nosso conceito, estratificação social é um conceito sociológico usado para analisar, interpretar, não só analisar, mas também interpretar a classificação dos indivíduos e grupos sociais, com base em quê? Em dados e condições socioeconômicas comuns. O principal objetivo da estratificação social, no âmbito dos estudos da sociologia, é fazer a compreensão, né, de como funciona, como está organizada a sociedade, ou seja, o funcionamento da organização hierárquica de uma sociedade. Além disso, também visa identificar as principais distinções, né, as principais diferenças entre as classes sociais e como as desigualdades são socialmente construídas. Então, como eu coloquei, é fundamental, é importante estudarmos estratificação social e mobilidade social para que a gente possa discutir sobre desigualdades e como elas são socialmente construídas. Geralmente, né, a estratificação ela é representada através de pirâmide, né, uma chamada pirâmide social. Essa pirâmide social ela é construída, né, ela é uma representação de uma estratificação, de uma divisão da sociedade a partir de um determinado critério. No caso aqui, né, essa pirâmide adotou o critério econômico, né, e coloca aqui os indivíduos em camadas. Perceba que a pirâmide ela começa do topo, né, da base, né, e vai se colocando camada sobre camada até chegar ao seu topo. E aí, né, a gente pode identificar através da estratificação, isso aqui é uma estratificação social, um exemplo claro de estratificação social. E através dessa pirâmide, né, dessa representação, a gente pode perceber aí como é que está dividida a sociedade a partir de determinado critério. Como eu coloquei agora há pouco, o critério aqui adotado é o critério econômico, né? Essa pirâmide social ela nada mais é do que a distribuição desigual entre as diferentes camadas identificadas na estratificação social. Costuma ser representada através da pirâmide social. É o que eu coloquei. Geralmente a gente vê muito essas pirâmidezinhas aqui. Essa pirâmide é uma representação da estratificação, de como está dividida a sociedade. Então a gente percebe aqui, ó, que nós temos na base da pirâmide, né, os pobres, e no topo da pirâmide, né, os mais ricos. Isso vai estabelecer o quê? A estratificação vai estabelecer o quê? As condições, né, dos indivíduos na sociedade. Ou seja, no caso aqui, qual dos indivíduos quem tem mais acesso aos bens de consumo?
né? É os que estão na base da pirâmide, os mais pobres, ou os muito ricos, né? Quem tem mais acesso a esses bens de consumo? Então você percebe que a estratificação ela define também para a gente condições de privilégios, né? Então é a partir da estratificação que a gente consegue identificar as camadas da sociedade. E aqui abaixo, né, ou acima, desculpa, está chamada classe média, e acima dessa classe média está os ricos, né? Então seria essa aqui uma representação e uma definição inicial de estratificação. Nós vamos agora ver, né, perceber aí essa diferença entre estratificação, estrutura social e desigualdade social. É muito comum. Muito comum esses conceitos, essas definições de estarem associadas, estarem ligadas, mas elas têm algumas diferenças. Por isso que eu montei aqui, né, esse slide, esse material, para a gente fazer a compreensão, né, da estrutura social, de estratificação social e de desigualdade social. A estrutura social forma um sistema de organização da sociedade através da inter-relação de fatores sociais, políticos e econômicos, ou seja, como a sociedade ela está estruturada, como a sociedade está organizada. Então você tem a estrutura, né, da sociedade. Já a estratificação social, ela busca compreender como se formam essas classificações, ou seja, a partir desses fatores sociais, políticos e econômicos, como se formam essas classificações, e aí a gente vai compreender lá aquela piramidezinha do slide anterior, né? E a gente vai entender a desigualdade como desigualdades são socialmente construídas. Então é importante, é interessante a gente estudar a estratificação, né, definição, o que é a estratificação, para a gente compreender como essas desigualdades sociais elas são socialmente construídas. De maneira geral, a estratificação social ela enxerga um conjunto de desigualdades que atingem um determinado grupo de pessoas de uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais. Então a gente percebe aí, né, que a partir da estratificação a gente consegue enxergar esse conjunto de desigualdades que podem atingir. Se a gente for ver lá no vídeo anterior, né, no slidezinho anterior, a gente percebe lá que os mais pobres estão numa condição desigual em relação aos indivíduos que ocupam as camadas posteriores. Nós temos agora as características da estratificação social, né? A estratificação social ela se baseia principalmente nas seguintes características: é uma particularidade da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais, ou seja, é algo da sociedade, né? Não tem essa ideia de você estar comparando um reflexo de diferenças individuais. Por que o indivíduo é mais rico, por que o indivíduo é mais pobre? Não. A estratificação ela vai ter como característica mostrar que isso é uma particularidade, isso é um fenômeno da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Então, isso é um pouco evasivo, um pouco vago a gente dizer, se fulano tem direito, tem mais bens, né, é mais rico, porque ele se esforçou, porque ele trabalhou, e a estratificação ela não pensa dessa forma. A estratificação é usada para a gente entender como a sociedade ela está estruturada, como a sociedade está dividida. Recursos materiais e imateriais são distribuídos, é uma característica também da estratificação. A partir da estratificação, a gente vai perceber como esses recursos, sejam eles materiais e imateriais, eles são distribuídos de modo desigual entre os membros de diferentes estratos ou camadas, né? Que a gente for retomar lá a nossa pirâmidezinha social, essa representação da estratificação, a gente vai perceber isso, né? Como os recursos, sejam materiais e imateriais, eles estão distribuídos. Então, a partir da estratificação, né, de sua representação da pirâmide através da pirâmide social,
a gente consegue perceber como é essa distribuição dos recursos materiais e imateriais. Também uma característica aí da estratificação. Né? Em algumas situações ela possui um caráter hereditário, ou seja, transmitida de geração para geração. A gente vai ver daqui a pouco, né, que a posição de alguns indivíduos, né, em algumas camadas, ela é transmitida de geração para geração. Ela possui esse caráter de o indivíduo herdar a mesma condição, né, da sua família. É claro que isso pode ser alterado, isso pode ser modificado, mas a estratificação ela tem também essa característica aí. Ela é universal, ou seja, ela é geral e ela é variável, ou seja, nem as sociedades elas são divididas, elas estão estratificadas de formas diferentes e há algumas variáveis, né? Dependendo da sociedade que você está analisando, né? Essa estratificação, essa divisão da sociedade, a divisão dessas camadas da sociedade, ela pode adotar alguns critérios, seja um critério político, um critério econômico, um critério social. Se a gente for, por exemplo, estratificar a sociedade, ou seja, dividir a sociedade entre homens e mulheres que têm têm acesso ao mundo do trabalho, né? Ou seja, os homens eles recebem, na sua maioria, um salário maior do que das mulheres. Então, se a gente for dividir a sociedade aí partindo como critério, né, o ganho salarial, a gente vai perceber que as mulheres vão estar numa camada inferior à camada dos homens, porque recebem um salário maior. Envolve desigualdades e crenças, né? Também a estratificação ela pode estar associada não só à questão da desigualdade, mas também à questão de crenças, né? A gente vê isso na estratificação indiana, né? A divisão da sociedade, a estratificação da sociedade, ela é baseada num critério religioso. Dessa forma, os estudos sobre estratificação social conseguem compreender como fatores como poder, riqueza e status, né, são pontos de distinção, de diferença entre pessoas de uma mesma sociedade. Ou seja, poder, riqueza e a posição do indivíduo, eles são pontos de diferenças entre as pessoas. Isso se consegue perceber através da estratificação da sociedade, da divisão da sociedade. E a partir desse princípio, esses estudos conseguem observar essas desigualdades, né? E aí a gente pode conhecer o conhecimento dos conflitos e problemas que estejam relacionados a esses aspectos simbólicos dessas classificações sociais, dessas divisões, dessas desigualdades sociais. Nós temos aí os principais tipos de estratificação social, né? Vamos conhecer cada uma delas, né? Nós temos aí as castas, né? Estamentos e classes, são tipos, né? de estratificação. Então você pega lá a sociedade, você divide lá, faz a estratificação da sociedade a partir de um determinado critério, você constrói lá a pirâmide, né, social. A pirâmide social é a representação dessa estratificação e você tem lá as camadas, né? É sempre da base até o topo. Na sociedade indiana, essa camada ela é chamada de castas. Né? Lá na Idade Média, né, durante o período feudal, essas camadas elas são chamadas de estamentos. E nas sociedades modernas, né, principalmente a partir do capitalismo, essas camadas, os indivíduos, elas vão estar em classes sociais. Então, castas, né, são de sociedades fechadas que não permitem mudança entre camadas sociais. O exemplo mais comum que a gente tem é da estratificação em castas na Índia, né? É um exemplo mais comum que a gente vê, né? Na cultura indiana, por exemplo, se chama de casta divide os indivíduos em diferentes níveis hierárquicos determinados desde o nascimento. Ou seja, se você for fazer uma representação dessa estratificação, você pega lá, faz o desenho da pirâmide social e aí vai ter essa divisão, essas camadas, essas castas
desde o nascimento, fundamentado, baseado no critério religioso. Cada casta tem um papel fixo a ser cumprido na sociedade, e aqueles que não forem fiéis aos rituais e aos deveres de suas castas renascerão em uma posição inferior na próxima encarnação. Como se colocou, né, no slide anterior, a estratificação social ela pode estar ligada também à ideia de crenças, né, não só de desigualdades no aspecto econômico, mas também no aspecto religioso. Não existe, portanto, mobilidade, né? Vou guardar bem essa palavra aqui, por isso que eu coloquei em vermelho, entre as hierarquias de uma casta, que determina até o tipo de contato que cada indivíduo pode ter com os membros de outras castas. Isso quer dizer o quê? Se o indivíduo nasce em uma casta, ele não pode mudar para uma outra casta, ele vai permanecer sempre naquela casta ao longo de toda a sua vida. É por isso que nesse modelo de estratificação em castas, tendo como exemplo lá a sociedade indiana, né, uma antiga, né, não é mais a sociedade indiana atual, né, o indivíduo ele não consegue mudar de uma casta para outra. Se você quiser também chamar de uma camada para outra, né, você vai entender isso bem claramente quando a gente estiver estudando lá a mobilidade social. Isso aí vai ficar bem claro. Mas é interessante você perceber, né, a gente estabelecer as diferenças entre tipos de estratificação para voltar a aquela ideia anterior de que ela é universal e variável. Existem modelos, tipos de estratificações diferentes. Né? Estamentos é muito parecido com o modelo de estratificação em castas, né? Por que é muito parecida, né? Porque também é uma enorme dificuldade de uma mobilidade social, de uma mudada de um estamento para outro, né? A mobilidade social era permitida, só que havia muita dificuldade para que isso ocorresse. Dificilmente um servo deixava de ser servo e se tornava um nobre. Raramente isso acontecia. Por isso ela é muito parecida com modelos em caixas, mas era permitida a mobilidade social. Era difícil, mas era muito difícil, mas em determinadas situações era possível acontecer essa mobilidade social. Na estratificação de estamentos, era o modelo da sociedade medieval, ou seja, durante o feudalismo na Europa. Já o modelo de estratificação em classes, como eu disse para vocês, é um modelo das sociedades modernas, a partir da consolidação do capitalismo, e vai dividir agora os indivíduos, né, que vai estratificar os indivíduos, né, não mais em castas, em grupos fechados, não mais em estamentos também, né, grupos muito fechados também. Era muito difícil acontecer a mudança de uma camada para outra, de um estamento para outro. Já nas classes, né, na sociedade moderna, a gente vai ter as chamadas classes sociais. Mas aí tem a questão, né? As estratificações sociais de sociedades abertas, capitalistas, são baseadas no poder econômico do indivíduo. Ou seja, por que ela se diferencia? Ela não é baseada, a estratificação em classe, ela não tem como critério, né, como nas caixas, o critério religioso de crenças, não é uma condição também de nascimento. Por exemplo, se você nasceu numa classe pobre, nada te impede de mudar de posição social, de mudar de classe social. Né? É difícil, claro que a gente sabe que é muito difícil, há uma série de dificuldades. Por isso que é interessante você estudar a estratificação social. Mas você não é obrigado a permanecer nessa classe a vida inteira. Você pode ascender socialmente, você conquistar, estudar, conseguir um bom emprego, ter um bom salário, você pode mudar de classe social. É difícil, vamos discutir isso, né? É interessante sempre se pensar isso, mas é possível em comparação aos modelos que a gente viu anteriormente, de castas ou de estamentos, né? Portanto, é um modelo de estratificação mais aberto, comparando com os modelos anteriores, pois permite a mobilidade social. Ela também não é, a estratificação em classes, ela também não é hereditária,
né? Você não você pode nascer numa classe social pobre, mas seu filho, né, já pode nascer numa classe social diferente, né? Se você saiu dessa condição de pobre, né, e aí ascendeu, cresceu socialmente, né, e seu filho, ele não vai herdar essa mesma condição que a sua, ele já vai nascer numa classe diferente da sua anteriormente, ok? Essa foi nossa primeira aula aí sobre estratificação em relação sobre desigualdade social, mas como eu disse para vocês, para que a gente possa entender desigualdade social, é interessante, é necessário que a gente discuta primeiro sobre estratificação social. Nessa aula a gente já viu aí definição de estratificação, né, e como geralmente ela é representada através da chamada pirâmide social. Estratificação é a divisão da sociedade a partir de um determinado critério. Não se assuste que quando a gente estiver estudando mobilidade, a gente vai entender isso melhor. Depois a gente viu aí as características, né, da estratificação social e os tipos, os modelos mais comuns de estratificação. Castas, né, um modelo de estratificação fechado, porque não permite a mudança de uma caixa para outra. Estamentos, né, também muito parecida com a castas, mas baseada também no critério religioso, né, a gente sabe disso lá na aula de história lá sobre a Idade Média, né, mas não era também hereditário, era muito difícil o indivíduo mudar de posição de um estamento para outro, mas podia acontecer. Já as classes são um modelo de estratificação mais aberto em comparação às demais, e é típico aí das sociedades capitalistas, que vão adotar principalmente o critério da capacidade de consumo baseado no poder econômico do indivíduo, ok?